Vamos analisar aqui agora quais são os pré-requisitos para o FireMonkey, né? Os pré-requisitos aí de plataforma, tá? Nós temos aqui as plataformas que são suportadas em relação ao Windows 32 e 64 bits. Né? O FireMonkey vai gerar aplicações em 32 e 64 bits, tá? Em relação ao Mac OS X, tanto 32 quanto 64 bits, o FireMonkey vai gerar aplicações 32 bits. Dispositivos iOS, 32 bits, ou simulador, né? O FireMonkey vai gerar aí aplicações 32 bits. E também temos o iOS Device 64 bits, FireMonkey vai gerar aplicações 64 bits, tá? Temos também o Android, tá? FireMonkey vai gerar aplicações 32 bits. Então são essas as plataformas que são suportadas aí pelo FireMonkey. Lembrando que o RadStudio é uma aplicação Windows 32 bits, então você vai precisar de um Windows para instalar a IDE, né? Ou um Windows 64 ou 32 para você instalar a IDE, tá? Também é necessário instalar esse Platform Assistant aqui, ó. Depois a gente vai ver o que é ele e como fazer, como realizar a sua instalação, tá? É através dele que nós conseguiremos debugar e realizar testes e implantar a aplicação lá no Mac OS X e no iOS, tá? Em relação aos requerimentos de hardware e sistema operacional, nós temos aqui, né, que todas as aplicações FireMonkey vão precisar de GPU, tá? Então o dispositivo tem que ter GPU, né? Ele vai ter o GPU. E no caso do emulador, né, isso aí precisa ser emulado, tá? E observe que ele informa aqui, ó, que a GPU pode ser acessível através, ó, diretamente ou através de virtualização, tá certo? Legal, aí tem os requerimentos do Windows aqui, né, os requerimentos do macOS. No caso do Windows, uma máquina padrão, né, 2 GB de RAM, tá? Mais ou menos aí 3 ou 4 GB de espaço livre em disco, né? No caso do macOS, tem um detalhe aqui, ó. Quando você estiver rodando numa máquina virtual, né, o host que possui GPU ele tem que estar acessível, né? Daí essa virtualização aí, ela estará disponível nesses produtos aqui, nessas máquinas virtuais, tá? Requerimentos do macOS, que ele informa que a máquina Mac que vai estar qualificada para receber os sistemas são as que possuem esses sistemas operacionais aqui, ó, OS X 10.9 e OS X 10.10, tá? E no caso, né, para uma aplicação, para o desenvolvimento da aplicação é preciso ter o Xcode, tá? Que é a ideiazinha lá que é utilizada para desenvolver diretamente no Objective-C, tá? Legal. Requerimentos para o iOS. Você vai precisar ter conectado aí um dispositivo iOS via USB no Mac, tá? Para que seja possível rodar uma app, né, iOS, tá? No emulador ou no dispositivo. E quais são os dispositivos iOS suportados? iPod Touch, iPhone ou iPad, iOS 7 ou iOS 8. Para o desenvolvimento iOS, o que é que vai ser necessário instalar lá na máquina do Mac? Tem que ter o SDK do iOS 8 e a última versão do Xcode, né? No caso aqui ele informa que é o Xcode 6, tá? Essas são as informações para a versão XE8 do Delphi, né? Então são informações bem recentes essas daqui, tá? E os requerimentos para o Android, você precisa ter um dispositivo conectado via USB, né, para rodar aí a aplicação no dispositivo Android, legal? Bom, e se você quiser debugar a aplicação, né, existem formas também de você conectar ao dispositivo através da rede e implantar o APK, tá? Depois a gente vai ver como é que isso daí funciona também. Mas para desenvolver e debugar a aplicação no dispositivo real, ele precisa estar na USB, tá certo? Daí ele menciona aqui que o dispositivo Android ele tem que estar rodando sobre o ARMv7, tranquilo? Daí, para uma lista específica de versões de dispositivos que são suportados pelo RadStudio, nós temos esse link aqui. Vamos dar uma olhada lá nele. Então aqui, ó, quais são os dispositivos e versões, né, que são suportados aí, são as versões do Android que são suportados pelo RadStudio, tá? Então nós temos aqui, ó, o Android 5, tá? Conhecido aí como esse Lollipop,
API nível 21. Temos o KitKat, que é o Android 4.4, API level 19. Temos esse Jelly Bean, o Android 4.1, 4.2, 4.3, tá? Aí os níveis de API 16, 17 e 18. E temos esse Ice Cream Sandwich, que é o Android 4.0.3 e o 4.0.4 API level 15. Esses daqui, ó, não são suportados, né? Então o Android 3.0, 2.3.3, 2.3.7, esses dispositivos Tegra 2, Honeycomb, isso daí não é suportado pelo RadioStudio, tá? Se você tentar implantar a APK lá, vai dar algum problema. Tá legal? Muito bem, daí tem mais algumas informações aqui, né, sobre essa questão do Android, quais são as versões aí que são suportadas, tá? E o RadioStudio ele tenta suportar a maioria dos dispositivos com a melhor performance possível, tá? Perfeito, retornando aqui então, nós temos, né, depois que nós vimos essa lista aí, veja que durante a instalação do produto, o RadioStudio ele vai instalar, né, o SDK e o NDK do Android, tá, que eles são precisos, tá? Ele vai instalar o SDK 5.0.1 com a API Level 21 e vai instalar o NDK, esse daqui, ó, NDK R9C. Legal? E aqui, ó, é recomendado que você use essas bibliotecas e não atualize-as independente do RadioStudio. Tá? Então tem a opção de você entrar lá no NDK, pedir para atualizar tudo, né? Se você fizer isso daí, vai ocorrer algum problema, né? Porque lá no RadioStudio, lá no Delphi, né, existem uns caminhos configurados, tá? E pode ser que você atualize e na hora da atualização, no momento da atualização, esses caminhos mudem, tá? Então vai começar a ocorrer alguns problemas lá na IDE, tá? Então é bom não atualizar independente da IDE. Instalou o NDK, instalou o SDK, não mexe mais lá. Tranquilo? Perfeito. Então foi só para nós vermos aqui, né, quais são os requisitos aí de plataforma em relação ao FireMonkey, tá?